E é nesse momento que os Estados Unidos e a União Soviética começam também a olhar para esses lugares como lugares de interesse e de quase cooptação. Vamos colocar nessa palavra aí. É óbvio que a gente está falando nesse momento da Guerra Fria, e é lógico que a gente está falando de um panorama mundial muito maior em que duas potências estão brigando, e aí elas veem locais estratégicos para se estabelecer dentro dessa briga mesmo que eles estavam tretando. É isso mesmo, Gi. Essa questão da Guerra Fria influenciou ainda mais essa questão no Oriente Médio. Inclusive, durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, a gente teve forte influência dos Estados Unidos, justamente financiando ditaduras e regimes militares. Tá? Isso não aconteceu só no Brasil, claro, né? Justamente para essa questão de fazer frente à influência da União Soviética, né? Então, tentando evitar essa influência dos soviéticos, que eles vão injetar dinheiro aí em manutenção desses regimes. Bom, a Guerra do Afeganistão, então, que rolou de 79 a 89, né, uma década de conflito, ela é muito pautada pela influência soviética, porque vale lembrar que essa região do Afeganistão ela já tinha uma relação com a Rússia até pré-revolucionária, né, antes de se tornar União Soviética, então aquele território russo maluco, que era uma loucura aquilo lá. E aí, nesse momento, você tem, de novo, um estreitamento de relações da União Soviética ali, e você tem justamente, como a Van disse, os Estados Unidos interferindo para bancar grupos rebeldes e que querem depor aquele estado ali estabelecido, né? Então, já no Iraque, em 1979, com o governo do sunita Saddam Hussein. O Saddam Hussein foi apoiado pelos Estados Unidos nesse momento, mais pra frente vai se tornar um grande inimigo dos Estados Unidos. Pedra no sapato, né? Dos Estados Unidos no Oriente Médio. Adoro! Mas foi sobretudo na Guerra do Golfo, que durou dos anos de 90 a 91, que o Iraque de fato assume uma posição mais como inimigo do Ocidente nessa região. Porque com a invasão do Iraque no Kuwait, que é um país historicamente aliado tanto aos Estados Unidos quanto à Arábia Saudita, as fronteiras entre quem era aliado de quem se misturam um pouco, e o Iraque de fato ganha essa posição de destaque como um inimigo do Ocidente naquele lugar. A gente então tá chegando na década de 90. E acho que a década de 90 também é importante porque surgem duas teorias muito, muito importantes que vão pautar todo o andamento da coisa por parte dos Estados Unidos dali pra frente. E, spoiler alert, deu ruim para um caramba. A primeira delas seria o fim da história do Francis Fukuyama, e a segunda seria o choque das civilizações do Samuel Huntington. Então, pro Fukuyama, esse modelo seria a vitória dos Estados Unidos, né, desse modelo ocidental, sobre os demais modelos, né? Então, a gente teria praticamente um apagamento, né, dos outros, e ele ia imperar e já era. Então, cabia aos Estados Unidos liderar, né, esse movimento desse domínio ocidental, onde não haveria, então, mais conflitos, né? Então, ele ganhou, e é isso, acabou, todo mundo tá sujeito à sua interpretação, né, ao seu domínio. A vitória dele significaria que ele conseguiria guiar o mundo para esse mundo pacífico. Nossa, maravilhoso. Mas já para o Huntington, ele discordar mais do Fukuyama seria impossível. O fim da Guerra Fria, a queda da URSS, essa hegemonia recém-conquistada de novo dos Estados Unidos no cenário mundial, ela na verdade daria mais margem para que os conflitos antigos entre respectivos povos que já tinham divergências históricas voltassem com ainda mais força. Porque essa guerra ideológica, essa guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética manteria até então as nações menores, digamos assim, menos influentes, mais quietinhas, mais na sua, observando qual é que era o papo, antes de decidir muito bem o que fazer ou não. E com o fim dessas duas grandes potências mantendo cada coisa no seu lugar, os conflitos religiosos, étnicos, culturais, econômicos voltariam com força total. Essas duas teorias vão ser influentes na posição e na forma que os Estados Unidos agem, mas não só na década de 90, nos anos 2000, nos anos 2010. É estranho falar nos anos 2010, né? E se você parar pra pensar todo o crescimento que eles tiveram na década de 90 até agora, e o fato de terem se mantido como uma potência, como uma hegemonia mundial em relação às outras nações, você para pra entender um pouco por que o pensamento da época girava
girava em torno disso mesmo, né? Eles foram muito importantes na forma que os Estados Unidos lidou, por exemplo, no começo do século XX, nos atentados de 11 de setembro, né, em 2001. Muito do que foi discutido, da forma que foi lidado com esse atentado, tá muito embasado, bebe muito dessas teorias, assim. Então, neste contexto, como resposta justamente ao 11 de setembro, esses atentados às Torres Gêmeas, como a Gigi falou, a gente vai ter uma política do presidente George W. Bush, que vai ser o de guerra ao terror, que esse movimento que se estenderia como estratégia global afetaria a geopolítica do mundo todo, né? Exatamente. Então, isso afetou a todo mundo. Sem contar que foi exatamente com esse pretexto, essa desculpa, ou essa motivação genuína, depende de que lugar você estiver falando, que os Estados Unidos retomam essa posição de liderança. Então, do tipo assim, para proteger você, Ocidente, aqui estou eu no Oriente, tacando terror, tacando puteiro da forma como eu quiser, para deter esse tipo de iniciativa, esse tipo de investida terrorista que pode afetar todos nós a qualquer momento e a gente nem vai saber disso até que de fato aconteceu. Então, em nome da guerra ao terror, que os Estados Unidos se coloca de vez, definitivamente, né, da década de 2000 até agora, como o grande líder do Ocidente e dos seus interesses no mundo. Então, como um apelo conservador, né, o Bush vai anunciar a existência, né, já nesse apelo religioso, de um novo eixo do mal. Os Estados Unidos construindo sempre seus inimigos, né, para conquistar e devorar. Então, essa seria uma guerra que tem justamente essa base do que o Huntington falou, dessa guerra de civilizações, né, que estavam surgindo. Querendo ou não, traz uma lógica de conquista territorial bem numa mentalidade imperialista, porque sim, voltamos ao imperialismo. O imperialismo não ficou enterrado no século XIX nem no começo do século XX. Imperialismo a gente pode refletir se ele não é uma prática recorrente de algumas potências ocidentais, como os Estados Unidos, né? Exatamente. E quando você para pensar em outras questões em torno desse conflito dos Estados Unidos com o Iraque, esse novo eixo do mal que passa a existir após o atentado contra as Torres Gêmeas, fica muito claro, por exemplo, que o fato dele escolher invadir não apenas o Iraque, como também o Afeganistão, tem uma motivação muito peculiar aí, que, pra variar, é claro que de novo é o petróleo. E aí, como a gente já falou lá atrás no vídeo que ia ter treta lá com o Afeganistão envolvendo os Estados Unidos, que antes foi apoiado por ele lá, então, exatamente, em nome dessa guerra do terror, ou em nome dessa conquista do petróleo, que os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Então, como resultado dessas invasões, né, do Iraque e do Afeganistão, a gente vai ter várias questões políticas, socioeconômicas dentro do país e até atentados terroristas que não aconteciam lá antes de 2003 começam a acontecer e aumentam, né? Isso basicamente equivale a você falar que essa guerra ao terrorismo que os Estados Unidos se colocam no papel de combater, na verdade foi basicamente criada pelos caras no fim do dia, né? Então, quanto mais violência de Estado você reage, com mais violência terrorista você vai acabar apanhando de volta. Então é basicamente esse ciclo de violência que essa nova guerra ao terror é instalada pelos Estados Unidos no Oriente. Ai, gente, eu sei que é besta, mas eu sempre lembro de Homem de Ferro 3. Não, pode porque, falar. gente, é sensacional, porque eles constroem, né, o cara colocam toda a figura de um terrorista armando tudo e no final do dia quem construiu essa imagem do terrorista foram os próprios. Acho isso genial quando eu assisto, gente. Aqui no HBL nós não somos palhaços, nós estamos de olho, Brasil. Estamos de olho nessas responsabilidades históricas, entendeu? Pensar em como a história e as coisas do tempo presente, né, interagem e
que a gente tá de olho, estuda todas essas coisas. Isso mesmo, estamos sempre de olho em todas essas coisas, inclusive estamos olhando sempre os canais no YouTube de nossos colegas para ajudar também a gente a não só fazer o conteúdo, mas entregar mais conteúdo. E diante disso, queríamos deixar, antes de finalizar, 2 dicas de vídeos para vocês. O primeiro é da Tese 11, da Sabrina, que ela é maravilhosa, ela faz um papel muito importante na esquerda, para mim, ocupando espaço da forma que ela faz no YouTube. Ela viajou para o Oriente Médio e se você puder ajudar ela a custear, inclusive, essa viagem que ela teve, você pode fazer isso por meio de colaboração nesses lugares aí que você não lembra o nome disso. Crowdfunding. Isso. Gente que fala inglês é maravilhoso, né? E o outro vídeo é do John Green, no Crash Course. Tá em inglês, mas tem legenda em português. Também fica aí a dica pra vocês assistirem. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Assinem aí, toca no sininho, manda like, curte, segue. Assinem esse canal. Manda um beijo pra Georgia, pra Vanessa. Adiciona a gente no Instagram. O meu é um Vitor aí. Se você for bonito, pode adicionar. Beijo de luz. Não quer tirar uma foto nós 4? Fodida. Eu vou, mas primeiro precisa tirar foto pra capa do vídeo.